Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o Fernando, prazer. Eu vou acompanhar vocês hoje nesse evento. E aí, eu já queria começar sabendo se todo mundo está me ouvindo bem, está me vendo bem, está tudo certo? Vi que o chat já está bombando aqui, mas vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Confirmem, por favor. Se alguém puder me dar um ok, se estão me vendo e me ouvindo, eu agradeço bastante para saber se eu estou. Ok, então o Luiz está me dizendo que está tudo certo, Heloísa, tudo certo, então beleza. Podemos começar efetivamente. Então, olá, prazer, eu sou o Fernando e esse é o webinar O Lettering no Design Gráfico. É uma iniciativa EBAC. Bom, eu vou estar em contato com vocês hoje o evento inteiro pelo chat, então vocês viram que eu já vou ficar perguntando, tá tudo certo, tudo funcionando, perfeito. Então, para a gente já se acostumar a usar o chat, eu queria saber de vocês o seguinte, eu queria muito ouvir de onde vocês são, de qual cidade, de qual estado, só para a gente saber o tamanho da rede que a gente está tecendo aqui hoje. Todo mundo me vendo? Será que tô com um delay com vocês? Todo mundo dando ok? Eu já falei. Ah, tem um delay, então. Vendo e ouvindo bem. Então, já sei que eu tô com um delay aqui. Bom, enquanto vocês estão me ouvindo, eu vou querendo saber de vocês se vocês são de São Paulo, se vocês são de outro estado, de outro país. A voz tá travando um pouquinho, tem um lagzinho rolando, mas acho que... Ok, já estão me respondendo, então acho que a gente já está começando a sincronizar. Tá rolando melhor agora? Conseguem me ver sem atraso? Tá tudo melhor? Se alguém puder me confirmar. Ah, então ótimo. Agora tá rolando melhor. Perfeito. Então, oi, prazer de novo. Eu sou o Fernando. Eu vou, se tudo der certo, sem atraso, conversar com vocês. Então, bom, então eu já vi que tem gente de outros estados, de outros países, e a gente está agora conseguindo se entender melhor e sem atraso. Gente de Natal, por exemplo. Eu queria também saber de vocês o seguinte: de onde vocês estão pensando em carreira? Vocês já são designer gráficos? Vocês têm interesse, têm curiosidade nisso? Vocês, por acaso, estão querendo migrar de carreira e entrar nesse novo mercado? Então, ó, tem gente que é estudante de publicidade, tem gente que é designer, tem gente que quer ser, tem gente que já é do lettering, tem gente com 15 anos de profissão, tem recém-formados, tem estagiários, temos uma gaúcha que é designer, isso é essencial. Eu quero que a gente... E temos uma gráfica de 10 anos de carreira. Isso é essencial, porque a conversa de hoje tem que ser isso, uma conversa. Vai ser muito mais legal se eu e o Gui estivermos conversando não só entre nós, mas entre nós e vocês. Então, fiquem à vontade para, do ponto de vista e do ponto de carreira em que vocês estiverem, participar da conversa. Se você está super chegando agora e tem uma dúvida muito de iniciante, fica à vontade para compartilhar com a gente. E se você tem 15 anos de carreira e quer compartilhar uma dúvida super
específica de quem já está nessa etapa da jornada, também pergunta, porque isso vai ser enriquecedor para todo mundo. Outra coisa fundamental, já me perguntaram e já usaram o botão de interrogação. Me perguntaram aqui, vai ficar gravada? Sim, esse evento fica gravado, não só o meu vídeo e o do Gui, mas o nosso chat também. Então, se vocês quiserem voltar, recuperar, enfim, reassistir isso várias vezes, ou indicar para quem não está presente agora, estão convidados a partir de amanhã, a acessar o nosso canal do YouTube para recuperar isso. Bom, então acho que eu já comecei e mandem frios, estão pedindo no chat. Também é um bom jeito da gente começar a utilizar o chat aqui. Eu vou citar uma última coisa que tem gente que já está usando isso, ou pelo ponto de interrogação, ou pelo ícone com um ponto de interrogação em cima da caixa de texto do chat, mas eu queria que a gente começasse a usar isso mais vezes. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer para o Gui, eu vou pedir para vocês clicarem no ponto de interrogação em cima da caixa de texto do chat e marcarem as perguntas por aí, porque aí eu consigo acompanhar as perguntas de vocês e compartilhar com o nosso convidado, tudo bem? Então a gente pode já começar a combinar isso. E para quem está perguntando se tem certificado, não, esse evento não tem certificado, mas o curso de design gráfico da EBAC, o curso tem. E para falar desse curso, eu já queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa que vocês devem estar vendo perto da minha janela uma barra verde com botão escrito clique aqui. Pois bem, hoje e só hoje, a EBAC oferece um desconto exclusivo só para a gente que está aqui nesse evento sobre o curso de design gráfico. Então, se você tem interesse nisso, se você está querendo entrar nessa área, quer saber melhor sobre, eu te convido a, desde já, clicar no botão clique aqui para ganhar tempo e entender que benefício é esse, que desconto é esse, que acho que faz sentido para vocês. Eu vou, antes de chamar o Gui, apresentar a vocês também a EBAC. Se vocês não conhecem a escola, permitam que eu apresente ela. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado. Isso nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos e pelas alunas dos nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC e 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. E um grande diferencial da EBAC, além da alta qualidade dos nossos professores, é a oferta de cursos com conteúdo aprofundado e módulos totalmente focados na prática. Meu curso online Profissão Designer Gráfico, que é o curso que eu vou falar bastante com vocês hoje, ele é desenvolvido para você aprender a usar a arte e a criatividade e criar peças com funcionalidade, além de te dar ferramentas para montar o seu portfólio e conquistar grandes projetos profissionais. Você vai dominar todos os aspectos do design gráfico, os softwares como Photoshop, Illustrator, InDesign, além de ter noções avançadas de tipografia e branding. Bom, eu falei do curso, mas eu acho mais legal se eu mostrar para vocês o trailer dele. Então, eu vou mudar de tela um segundo. Se der um delay, vocês sabem o que é. E a gente já vê o curso apresentado audiovisualmente também. Aqui. O design gráfico está em tudo que a gente olha. Todas as placas na rua foi feita por um design gráfico. Cada capa de livro na prateleira. Então o design está em tudo que a gente olha. São objetos artísticos, são obras artísticas que servem como propósito. Você vai aprender diretamente com profissionais que atuam na área a utilizar as principais ferramentas para criar os seus próprios trabalhos e desenvolver um portfólio muito forte e incrível para ir direto para o mercado de trabalho. Um curso completo que traz todos os aspectos do design gráfico, com aprofundamento de ferramentas como Photoshop, Illustrator, InDesign, além de noções avançadas de tipografia, branding e identidade visual. E aprender a diversidade de formatos e como gerenciar os seus projetos do início ao fim. A gente costuma escrever ou desenhar qualquer coisa que vier na cabeça. Vem uma coisa na cabeça, coloca no papel. E a criatividade é como um músculo, ela pode ser treinada, exercitada e aprimorada. E é sobre isso que a gente vai falar também. O meu nome é Aline Nitro e eu vou conduzir vocês através dessa jornada.
Bom, então eu acho que o curso agora está bem apresentado. Eu falei sobre ele, eu mostrei o trailer para vocês. Se vocês puderem só me confirmar se deu para ver o vídeo tudo bem, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, ou se tem delay ainda, me avisem que eu tento trabalhar com isso. Ah, perfeito, deu sim. E pelo visto estão me ouvindo em tempo real. Isso é ótimo. Bom, então eu vou lembrar vocês de clicar no botão clique aqui para ganhar tempo e conhecer o curso e conhecer o desconto do qual eu vou falar mais para frente. E também eu vou apresentar o nosso convidado, que tem gente no chat já falando sobre ele, pedindo ele. Acho que tá na hora de chamar o Gui, então. Hoje a gente está aqui com o Gui Menga, que é designer desde 2013 e se dedica exclusivamente ao lettering e à caligrafia, trabalhando com marcas e clientes de publicidade, design e mercado editorial. E em 2019, ele foi um dos artistas convidados para participar da exposição Riscos e Rabiscos, Lendo a Cidade, que ficou exposta lá no Farol Santander. Acho que é isso. Gui, se você quiser abrir sua câmera, ligar o microfone e falar com a gente, vai ser super bem-vindo. Gui tá carregando, então já daqui a pouco consigo te ouvir. Oi, Gui, tudo bom? Tá me vendo? Tá me ouvindo bem? Perfeito, vocês estão me ouvindo? Eu ouço bem, acho que o pessoal no chat pode confirmar também. Ah, o Matheus falou que sim, então legal, ok. Estamos funcionando bem hoje. Gui, e aí? Para a gente começar a criar um terreno comum e todo mundo fala do mesmo assunto, eu acho interessante que eu já te apresentei, mas eu queria que você, o nosso convidado, também se apresentasse. Você quer falar um pouquinho de você e da sua carreira? Claro. Na verdade, você falou que eu sou designer desde 2013. Eu sou um pouquinho mais velho que isso. Então, me corrige, por favor. Eu comecei a trabalhar, de verdade, assim, foi lá para 99 e 2000. Uhum. Eu estudava processamento de dados, colégio técnico, e comecei a fazer site. Então, eu entrei primeiro para na minha carreira profissional como web designer, lá no começo dos anos 2000, e trabalhei muito como web designer praticamente o tempo todo até 2013 e 2014. E aí eu fiz essa transição para lettering e caligrafia, para trabalhar com lettering, né? Mas essa história do lettering e da caligrafia começou um pouquinho antes disso, começou lá para 2007, 2008, e a gente pode falar mais sobre isso, se você tiver afim, mais sobre como que surgiu esse interesse. E é isso, e aí eu estou trabalhando só com lettering e caligrafia, vivo disso, trabalho com isso, ensino isso, desde 2013, 2014, mais ou menos. Perfeito. Então, há uns 7 anos, você está dedicado exclusivamente, ou pelo menos na maior parte do seu tempo, para esse universo, né? Exatamente. Durante esse tempo eu tinha uma barba muito comprida. Eu vi o pessoal falando muito no chat sobre isso. Será que eu não fiz o briefing direito? Tem alguma coisa que eu não estou pegando, mas obrigado por isso. Não, era isso. Eu tinha uma barba. Durante 7 anos eu deixei a barba crescer, e aí agora, pandemia e afins, cortei, e as pessoas não estão me reconhecendo. Eu voltei 7 anos no tempo, basicamente. Eu queria ouvir dessa jornada de 7 anos, para além da sua mudança de barba e mudanças faciais, eu queria entender essa mudança que você fez. Há 7 anos você está se dedicando exclusivamente ao lettering e à caligrafia. Eu queria saber por que é que você decidiu se dedicar nessas áreas e quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa transição. Sim. Nessa jornada, por volta, acho que foi em 2001, se não me engano, eu entrei na faculdade de design, na época era o Senac, não terminei. E lá eu tive um semestre de história da tipografia, e aí o bichinho picou ali, eu comecei a curtir esse negócio de tipografia, das letras, do desenho, sabe, reconhecer as diferentes tipografias, os desenhos, as especificidades de cada uma, e beleza, isso aí ficou. Em algum momento, anos depois, eu falei, vou tentar desenhar uma fonte, e é muito, muito mais difícil do que eu achava que seria. E aí eu lembrei, poxa, nas aulas de história, eu vi que antes vinha a caligrafia, então se eu aprender caligrafia, se eu aprender, né, o processo manual, então aí eu vou poder desenhar uma tipografia muito melhor e tal. Então, a partir disso, isso era 2007 mais ou menos, eu comecei a aprender por conta própria. Tinha pouco recurso na internet, não tinha Instagram, mal tinha YouTube,
Alguns calígrafos tinham site, mas até hoje muitos não têm. Então, o que eu achei, eu fui fazendo. Eu me preocupei muito com as ferramentas e pouco com as formas, com os desenhos das letras. E não tinha curso. Na época, eu estava morando no interior ainda, não tinha curso. Quando eu voltei a morar em São Paulo, em 2008, eu descobri que tinha uma professora aqui em São Paulo, Andréa Branco, maravilhosa. E aí eu comecei a fazer o curso com ela. Mas na época, eu ainda trabalhava com design. Eu achava que era muito, como é que eu posso dizer? Era muito inseguro fazer essa transição, largar tudo para viver de caligrafia, de lettering, porque pouca gente fazia isso na época ainda, por aqui, apesar de já ter uma história, né, longa, uma tradição longa de caligrafia e lettering. E, enfim, e aí, quando eu finalmente criei a coragem e falei, não, agora vamos, foi 2013, 2014, e o que me levou a isso foi, em parte, uma paixão, um vício, tudo, basicamente, os meus gastos eram ferramentas de caligrafia, ferramentas de desenho, livros sobre lettering, os cursos que eu fazia, os contatos que eu tinha, eu só não tinha de verdade a carreira. Então, quando eu fiz essa transição foi por isso, é uma coisa que eu já vivia, de certa forma, eu só não ganhava dinheiro com isso, na realidade. Isso foi em 2013, então, para você ter uma ideia, em 2010 eu me casei, todo o convite de casamento, todas as artes do casamento, eu fiz todos à mão, as letras, os desenhos e tudo mais. Então, eu já fazia isso, fazia quadrinho para as pessoas, não sei o que, mas por uma questão de estabilidade e insegurança, né, eu continuei na carreira eu segui um pouco até com a carreira de design digital, design de interfaces, por isso. Quando eu fiz essa transição, foi a coisa que pareceu natural, no fim das contas. Parecia que era isso mesmo. E esse processo de fazer a transição foi interessante, porque eu fui desafiado pela minha esposa. Ela falou, bom, então se você vai viver disso, então viva disso, faça algo de lettering todos os dias. E aí eu comecei o meu primeiro projeto pessoal chamado Daily Advice. Eu fazia uma arte de lettering com um conselho criativo por dia. Foi uma ferramenta excelente, assim, para começar a prática, para, né, dar movimento à coisa. Eu acabei fazendo 330 dias seguidos e isso acabou realmente me acostumando ao ritmo, de certa forma, né? E essa foi a transição, basicamente. Tá, ok. Isso já dá para a gente ter um pouquinho de noção de por qual terreno a gente está andando. Isso é bom. Isso. Para a gente continuar nessa conversa, eu queria fazer uma pergunta que acho que é muito ampla, então fique à vontade para você responder como você quiser, porque a ideia é que seja ampla para ouvir você refletindo sobre. Claro. E é o seguinte, na sua visão profissional, qual que é a importância do lettering? De que modo um lettering bem aplicado, que dialogue bem com o projeto, beneficia um projeto ou uma marca? Perfeito. Olha, eu vou dizer o seguinte, logo de cara, não é a coisa mais essencial do mundo. Entende? Não é um bom lettering que vai salvar uma marca, não é um bom lettering que vai salvar um design. Não é isso. Mas, para uma boa marca, para um bom design, imagina o seguinte, você vai cozinhar um macarrão. Você faz a massa na sua casa, você faz o molho, e aí no final você compra queijo ralado de saquinho. Entende? Então, muitas vezes, tanto para desenhar uma marca, quanto para fazer, por exemplo, uma arte publicitária, uma capa de livro, às vezes as pessoas têm uma preocupação enorme com layout, com conceito, com pesquisa de mercado, e gastam rios de dinheiro com essas coisas, contratam ilustradoras, e vai e tal, e usam uma tipografia que literalmente qualquer outra pessoa no mundo consegue usar, e consegue ter. Então, imagina se a Netflix, ou a Apple, ou o YouTube, ou o Google, no caso, né, tivesse uma fonte que você pode usar. Perde essa coisa que é única dessa marca, essa coisa que é única dessa capa desse livro, ou do que quer que seja. Então, eu acho que o que o lettering proporciona para a comunicação visual, para o design gráfico, é a exclusividade.
a um projeto de letras, né, especificamente das letras, que é único. Se eu faço um projeto e eu quero fazer o mesmo projeto de novo, eu mesmo não consigo fazer, eu não consigo me copiar. Quanto mais uma outra pessoa copiar, eu consigo chegar perto, outra pessoa consegue chegar perto, mas fazer igual não existe, não existem dois iguais, é como se fosse uma impressão digital, né? Então eu acho que talvez a maior vantagem, a maior diferencial do lettering pro design, pra publicidade, pra arte, comunicação visual em geral, é isso, é você poder ser único, que hoje em dia, mais do que nunca, é necessário, né, é importante. Então, mas como eu disse no começo, não é a coisa mais essencial do mundo, porque você pode ser único de outras maneiras. E dependendo da verba, dependendo da situação, dependendo do prazo, dependendo do que for, porque também o lettering, seja o processo do lettering, demora muito mais do que você simplesmente comprar uma tipografia, digitar no seu computador, colocar ali no Illustrator, no InDesign, onde for, e falar, pronto, pode imprimir. Não tem como competir com essa velocidade, com a questão da velocidade. Mas o resultado final, é perceptível. Então, acho que essa é a maior vantagem, sem dúvida. Ok, uma ótima resposta, e acho que o pessoal no chat também se sente contemplado, mas vão comentando, por favor, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta que você sugeriu que fosse feita, na verdade, e que eu acho que ela complementa a anterior. Na nossa troca de e-mails para chegar nesse assunto, você sugeriu a seguinte pergunta: por que é importante ou interessante um designer aprender lettering? Então, você pode falar sobre isso? Claro, porque assim, eu estava pensando, porque a gente já tem essa conversa, e algumas pessoas são artistas de lettering, outras pessoas são designers, outras são diretores de arte, diretoras de arte, o que for. Então tá, nem todo mundo vai seguir uma carreira de lettering. Para você começar no lettering é relativamente fácil. Para você chegar num nível onde você domina, né, como qualquer arte, como qualquer prática, para você dominar aquilo leva tempo. Então você precisa desse tempo, dessa dedicação. Eu falo que você fica bom depois de quilos e quilos de papel que você joga fora, na verdade. Então então, enfim, não é para todo mundo, mas às vezes você é designer, você é uma diretora de arte, Qual é a vantagem disso? A vantagem de você aprender lettering, entender o lettering, que aprimora o seu olhar. A primeira coisa que muda quando você começa a aprender o lettering, a caligrafia ou o que for, a técnica que for, você aprimora o seu olhar, você consegue... Tipografia ruim nunca mais vai passar batido depois disso. Você passa na rua e fala, nossa, por que escolheram essa fonte? Por que esse espaçamento? Por que, né? E uma designer com um olhar aprimorado é uma designer 3 vezes melhor do que qualquer outro designer no mercado. Então, às vezes você vai contratar um artista de lettering para o seu projeto e você sabe se comunicar na mesma língua com essa artista, com esse artista. Você sabe o que esperar, o que não esperar, você sabe o que é possível, o que não é possível, e principalmente você sabe valorizar isso também. No fim das contas, isso é muito importante também. Você entende que o diferencial, como eu falei agora há pouco, você entende as vantagens, as desvantagens que existem, e você consegue ter uma conversa no mesmo nível com um artista de lettering, e o seu projeto, sem dúvida nenhuma, vai ficar muito melhor. E, né, é por isso, eu entendo que essa é a maior vantagem, o maior benefício de aprender lettering. Nem todo mundo precisa dominar, mas entender como a coisa funciona é interessante, né? Não, faz total sentido. Deixa eu só falar um pouquinho com o chat. Eu sei que já responderam, mas para não parecer desatento ou mal educado, eu vou responder assim mesmo. Não, claro. Esse evento, ele não dá... a palavra? Não dá certificado. Não, esse evento não dá certificado. O que o evento oferece é todo o conteúdo que o Gui está compartilhando com a gente. Se você tem interesse num certificado específico, aí a opção clique aqui e o curso talvez te interesse, porque vai equilibrar o certificado e o conteúdo. No evento de hoje, o foco é o conteúdo que o Gui está compartilhando conosco. Então, só para responder. Já que falando do chat, tem algumas perguntas aqui que eu já queria compartilhar com você. Pode ser? Vou só mudar de tela um segundo. Eu vou começar por essa da Amanda.
Dá para começar a estudar lettering sem passar pela caligrafia antes? Dá. Eu não recomendo. Porque é o seguinte, eu acho que você pode começar a estudar lettering, mas em algum momento é bom você estudar caligrafia. Por um motivo muito simples, é história. As letras que a gente desenha hoje, as letras que nós usamos, que nós sabemos ler, vieram da caligrafia. E o desenvolvimento dessas letras, através da história, são só de escrita, só de alfabeto romano, são 2020 anos, ou um pouco mais, talvez. Então, o desenvolvimento dessas letras, os estilos dessas letras, você entende, por exemplo, melhor como misturar um estilo com outro, como variar esses estilos melhor, e você tem sempre aquela base, um fundamento mais sólido, digamos assim. Então, assim, dá para estudar lettering sem passar pela caligrafia? O lettering, nesse caso que a Amanda está falando, provavelmente ela está falando especificamente do desenho das letras. Então dá para aprender a desenhar letras sem passar pela caligrafia, porque no fim das contas, o desenho, a gente começa a aprender a desenhar copiando, observando. Se você vai aprender a desenhar um personagem, uma personagem viva, você começa aprendendo a desenhar de modelo vivo. Então, para desenhar lettering, para desenhar letras, você copia de fontes no sentido de origens, né? Caligráficas, de origens tipográficas e da rua. Você vê desenhos, você vê formas diferentes de letras. Então dá. Mas aí, se você volta para a caligrafia, a prática da caligrafia te mostra onde você está falhando, onde falta. E aí você se torna um artista de lettering muito mais completo com a caligrafia, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta que talvez soe um pouco óbvia, mas eu quero fazer para fins de registro, porque vai ficar gravado no chat, então talvez para todo mundo no chat já esteja ciente, mas talvez quem vai assistir no futuro não tenha, ou precise, ou queira essa diferenciação. Então eu queria ouvir de você qual que é a diferença de lettering para caligrafia, só para a gente deixar isso registrado já. Perfeito. Aqui no Brasil existe uma diferença muito grande. Lettering, tratamos de lettering quando a gente fala de desenho das letras, e tratamos de caligrafia quando a gente fala da escrita das letras, de uma forma, uma escrita formal, no geral, seguindo um modelo histórico, ou baseado em um modelo histórico, usando ferramentas bem específicas, caligráficas. O lettering, na prática, o lettering você desenha a forma, você preenche essa forma, você pode pintar, você pode colocar sombra, você pode fazer N elementos de decoração. E na caligrafia você está usando o traço, o caminho que a sua mão faz, o traço que a pena faz, ela já é o desenho da letra. Você está literalmente escrevendo no papel. Eu entendo que o lettering, na literatura internacional ou na histórica, essa diferenciação é um pouco mais cinza, digamos assim, não tem tanto essa diferença. Então, lettering pode, inclusive, englobar a caligrafia. Na minha prática profissional, eu misturo tudo. Eu não faço diferenciação entre desenho de letra ou escrita, porque no final das contas, o resultado é o que importa. E como eu cheguei nesse resultado é muito interessante para mim, ou às vezes para algum espectador, para alguém que está acompanhando, até às vezes, num caso de uma arte encomendada, uma arte original, é interessante para quem encomendou essa arte. Mas o processo em si, eu posso desenhar, eu posso pintar, eu posso escrever, como for. O resultado final ficou bom? É isso que importa. Então, essa é a diferença. Perfeito. Obrigado. Acho que isso vale para registro. E aí, uma outra pergunta que a Clara fez, que acho bastante interessante Gui, com quais materiais você começou a estudar o lettering? Boa. Na verdade, eu comecei estudando literalmente caligrafia. A minha primeira... Eu comecei fiz por conta própria uma pena de bambu. Eu consegui um pedaço de bambu, um estilete e cortei para fazer uma pena de caligrafia, uma pena de ponta quadrada. E logo em seguida, pouquíssimo tempo depois, ou quase que ao mesmo tempo, eu fiz o que é chamado de cola pen.
não sei se você vai conseguir ver, mas você faz uma pena, aqui, com uma lata de Coca-Cola. Essa daqui específica é uma chapa de offset, então, de impressão. Mas você faz com uma lata de Coca-Cola. Eu parecia um maluco na sala de aula cortando uma lata de Coca-Cola, assim, o que você está fazendo? E era isso, você mergulha na tinta e escreve. Então foram com essas que eu comecei na caligrafia, logo em seguida foi a pena de ponta quadrada, e depois a pena de ponta flexível e tal. Pro desenho de letra em si, não tem nada melhor do que um lápis e um papel. Tudo que você precisa, na realidade, para o desenho das letras. Já para caligrafia é legal você ter umas ferramentas mais específicas, né? Alguma coisa, uma ponta quadrada, alguma coisa do tipo. Espero que tenha respondido. Acho que sim, qualquer coisa, Clara, avisa a gente. E aí, tem essa pergunta do Felipe, que dá uma hackeada no nosso papo. Então, ele perguntou, eu queria saber o contrário, qual que é a importância do design para quem é do lettering? Boa. Olha, vou falar que eu entendo ser muito importante. De novo, não é essencial. Você consegue fazer lettering, mas quanto mais a gente conhece, e o design e o lettering estão extremamente relacionados, estão profundamente relacionados, quanto mais você conhece desses assuntos relacionados, melhor a sua arte do lettering vai ser. E o design está profundamente relacionado ao lettering porque a gente usa, o design ensina, né? Os elementos do design são composição, hierarquia, entra um pouco de teoria das cores, entra um pouco de sintaxe visual, gestalt, e alguns outros assuntos que são do design, a princípio, e que sempre vão informar o seu lettering. Você consegue melhorar o seu lettering, principalmente quando você está fazendo composições, se você tem noções de design. Então, eu acho muito importante, principalmente se você vai trabalhar com isso. Se você vai trabalhar com isso, a questão da proporção, da relação entre os elementos, do layout, da composição, da folha, do que for, é essencial. Então, no mínimo, uma base de design é bom ter, sem dúvida. Nossa, acho que está respondido. Felipe, confirma pra gente se está ok, por favor. E aí, outras perguntas do chat. Começa a do Lucas. Na sua transição para trabalhar só com o lettering, foi mais no freela ou com agências? Boa, Lucas. Eu fiz errado. E falo agora. O que eu recomendo hoje? Se alguém estiver contemplando, estiver pensando em fazer isso, eu recomendo duas coisas. Uma delas eu fiz certo, outra eu fiz errado. A primeira coisa tenha uma reserva financeira. Você não vai sair de um emprego ou de uma carreira já estabelecida, e é muito difícil, é muito raro você simplesmente trocar e continuar ganhando a mesma coisa e boa. Então tenha uma reserva financeira, isso é essencial, e nos tempos que estamos vivendo isso nunca foi tão importante. A segunda coisa que eu errei, a segunda coisa, e a que eu errei, começa antes de mudar de carreira. Então a minha transição, ela foi muito eu desliguei uma chave e liguei a outra. Então isso é muito complicado, porque para você conseguir clientes, você começa com seus amigos, com suas amigas, e sua família e tal, beleza, mas esses trabalhos, ainda mais se você tem um emprego, eles não vão te sustentar a mesma coisa que você, né? Agora, você acaba sendo conhecida com trabalhos que você faz. Então, assim, você começa fazendo um trabalho aqui, publica, põe no seu portfólio, começa a fazer, esse trabalho pode trazer outro trabalho, ênfase não pode, você faz outro trabalho, publica no seu portfólio, se divulga, faz contato, conversa com as pessoas. Então, a minha transição foi mais no freela mesmo. Eu trabalhei pouquíssimo em agências, então não tinha nome, não tinha, né, aquela famosa, quem é o Gui na fila do pão, é isso, eu não era conhecido. A minha sorte, digamos assim, é que eu conheço a comunidade do lettering da caligrafia é uma comunidade muito legal. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Jackson Alves, o pessoal do Criatipos, tive a oportunidade de conhecer profissionais maravilhosos, a Aline, a Lígia,
Sila, Cris, tanta gente, e logo de cara, como a gente falou, eu fiz a transição em 2013, em 2014 teve o evento do Lollapalooza, acho que foi o terceiro ou quarto Lollapalooza que rolou, eles fizeram uma ação de caligrafia ao vivo, e foi uma loucura, então foi basicamente assim o trabalho que me capotou para dentro do mercado, de certa forma. E a partir daí eu comecei a conseguir outros, e por indicação e tudo mais. Então, é isso. Ok. Espero que tenha acho que uma respondido. pergunta... Acho que sim, qualquer coisa comentem no chat. E tem uma pergunta que vai concatenar com essa, que é essa aqui da Emily. Quais dificuldades você encontrou no mundo do lettering? Emily, dificuldades não faltam. Honestidade, né, que chama. Olha, é muito legal. Eu gosto demais. Mas, assim como você transformar qualquer hobby, seja crochê, pintura, o que for, transformar isso numa profissão, você vai ter dificuldades. A maior delas talvez seja... a maior delas não. A que sempre vai ser uma dificuldade é a evolução. Você está sempre treinando, tem que estar sempre treinando, tem que estar sempre evoluindo, tem que estar sempre estudando muito, muito, muito. Então, isso não é uma dificuldade, faz parte do processo, tá? Então, não vamos chamar de dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é conseguir trabalho. Simples. Por um motivo muito claro. Tem muita gente boa fazendo, trabalhando por aí. E, como eu falei agora há pouco, lettering não é essencial. As pessoas não estão batendo na porta dos artistas de lettering e falando, pelo amor de Deus, faz... Então, assim, você tem que estar sempre fazendo contato, conhecendo pessoas, produzindo trabalho, mostrando seu trabalho. Então, sem dúvida, a maior dificuldade é você, né, se sustentar nesse processo, nessa carreira. Talvez daqui a uns anos a minha maior dificuldade seja outra, espero. Mas eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade. Outras dificuldades que a gente pode listar é curso e instrução. Material é caro, papel, se você vai gastar com papel bom é caro. Agora, eu comecei a estudar em 2007, agora a gente tem penas e pincéis e equipamentos e ferramentas que mal tinha importado, então agora chega aqui, você consegue comprar em real, você não precisa pagar, né, importação e tal. Então isso é uma dificuldade também, mas está facilitando, mas você está sempre tendo que investir, tem que comprar um livro, tem que ler, tem que fazer um cursos são caros, tem isso também, mas, de novo, faz parte do jogo. Eu acho que não tem nenhuma dificuldade que você fala, nossa, isso é um impeditivo. Né? No fim das contas, é isso, né? A gente quer fazer alguma coisa, tem que se dedicar e ir seguindo em frente. Então, concordo. Né? Eu vou pegar essa deixa, tem muita referência legal no chat de livros, o papo tá rolando super solto, que é muito massa, e eu vou querer voltar, talvez no segundo bloco, para ouvir sobre as suas referências, onde você estuda, então a gente vai retomar nesse assunto mais para frente. Mas eu queria também, nesse momento, ouvir um pouco sobre o seu processo criativo a partir dessa pergunta aqui. A Paula pergunta, você costuma fazer o lettering a partir de uma fonte pré-existente? Não, Paula, eu especificamente não faço assim. Não sei se alguém faz. Eu acho que é difícil, assim, eu não conheço ninguém que trabalha sempre dessa forma. Às vezes, pode ser que apareça um projeto ou uma necessidade específica, mas nunca aconteceu comigo. Eu faço o lettering, é um processo bem maluco e bem complexo, que mistura caligrafia, mistura desenho, mistura pesquisa de referências, tanto de lettering, de caligrafia, quanto do resto, né, do universo. Então, assim, não, eu não faço a partir de uma fonte pré-existente, não. Eu faço a partir de muito exploração mesmo. Tá, e aí, eu vou desviar um pouquinho o assunto do chat, eu já volto para lá, mas eu acho que isso dá gancho para a gente falar um pouquinho
sobre a sua carreira, e eu queria ouvir você falando sobre alguns clientes com quem você já trabalhou, ou algum projeto com o qual você já esteve envolvido, que você queira compartilhar com a gente. A gente pode começar a falar sobre isso? Claro, claro, vai ser um prazer. Eu vou mudar rapidinho de tela, então dá um segundo, porque talvez deu um delay. Tá bom. E aí, quando você quiser, pode começar a responder. Maravilha. Clientes. Olha, eu vou te falar, eu já trabalhei com alguns tipos de clientes muito, muito interessantes, assim, bem diversos. Agências de publicidade, vem à mente. Elas têm maior volume de projeto, digamos assim. Então, vira e mexe acontece, aparece. Design editorial, então você vai trabalhar com editoras tanto para revistas quanto para livros, fazendo artes para capa, ou títulos, ou outras, né, eventuais necessidades. Já aparece estúdios de design, também acontece quando você precisa de um lettering, ou para uma ação promocional, ou para um logotipo, alguma coisa bem específica nesse sentido. Clientes, diretamente com clientes e marcas, aí no caso, principalmente é com ações de marketing ou eventos ao vivo. É uma coisa que acontecia, né, com uma certa frequência, que são os eventos ao vivo de caligrafia. Então, por exemplo, a Tiffany é uma cliente que está sempre, a gente tem um relacionamento há algum tempo, e finais de ano eles fazem um evento ao vivo nas suas lojas, onde eu vou lá e eu escrevo cartões de Natal, de presente, do que for, ou algumas outras marcas também acontece. Já trabalhei com Boticário e Natura, se eu não me engano, ou com Tiffany, como falei, alguns outros, ou especificamente às vezes para um shopping, alguma, né? E outro tipo de cliente que é muito comum e que eu adoro trabalhar são pessoas. No fim das contas, a gente está sempre trabalhando com as pessoas, né? Então, tanto diretamente, ou, por exemplo, com uma pessoa que, putz, eu estou começando uma empresa, preciso de uma marca, legal. Ou então, pessoas que, putz, eu quero uma tatuagem, mas eu não quero uma fonte, então eu desenho tatuagens para essas pessoas. Eu não tatuo, mas eu desenho tatuagem. Ou então, nossa, aniversário de casamento, eu quero um quadro para minha esposa, para o meu marido. Eu pinto, crio, desenho esse quadro para essas pessoas. Então, são sempre os trabalhos mais, assim, né, legais, assim. Então, não são necessariamente os que pagam melhor. Então, a gente tem que estar sempre equilibrando, né, porque é diferente quando você vai cobrar de uma marca, sei lá, uma Ambev da vida, não tem como cobrar a mesma coisa para sua amiga que, sei lá, pinta e borda, literalmente. Então, né? E eu fiquei muito curioso ouvindo você falar, você falou do tempo que leva e das ferramentas que você usa. Eu queria ouvir você falar do seu processo criativo. Então, desde a sua inspiração, ou desde o briefing inicial, até a execução técnica, até a entrega, como é que se dá esse processo? Perfeito. Varia. A resposta inicial varia. Depende muito do processo, do projeto, depende muito da situação. E do prazo. Não dá para fugir do prazo. Aliás, prazo é meu melhor amigo. Então, vamos supor, por exemplo, um quadro. Eu recentemente fiz um quadro para um amigo e a inspiração, a letra desse quadro era uma letra de música. Então, a inspiração vem dessa música. O caminho já está já tá definido. Ouve a música, experimenta, desenha, faz, escreve, muda de ferramenta. Às vezes uma ferramenta dá um resultado, às vezes outra ferramenta dá outro resultado. Às vezes a ferramenta está legal naquele dia, às vezes não está. Então, começa por aí. Na verdade, posso mostrar? Eu tenho 2 projetos mais comerciais que eu finalizei agora. Posso mostrar para vocês? Por favor, pode ir. Legal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aqui, vamos ver. Me fala quando estiver vendo. Estamos vendo?
Ainda não apareceu. Acontece. Carregando. Vamos ver se eu consigo. Bem, tô te vendo, tá rolando. Tava vendo? Aí tá carregando a tela branca para mim. Para mim agora? tá branco. Você consegue me ver e me ouvir falando nisso? Eu tô te ouvindo agora. Ok, então agora tô te vendo, tá tudo certo, voltamos ao normal. Pode seguir. E a tela? Tá vendo a tela? A tela, tô vendo o Hilda Motion Lettering para logotipo. Ah, legal. Então é isso mesmo. Deixa eu só aumentar um pouco aqui. A gente, né? Como é que eu sumo com isso? Aqui, vamos lá. Esse projeto eu finalizei recentemente, foi lançado recentemente. Uma amiga extremamente talentosa, ela lançou esse novo estúdio de motion design. Ela trabalha já, inclusive vocês podem ver uma entrevista com ela na própria EBAC, tem no YouTube da EBAC, é a Babu, ela está inclusive dando um workshop agora de agora, né, exatamente. Exato, olha a coincidência. E ela lançou esse novo estúdio, ela anunciou o nome do estúdio e anunciou a história, contou qual era a história da inspiração, e eu achei maravilhoso. Entrei em contato com ela, falei, Babu, eu quero desenhar esse logotipo para você. E esse foi o resultado, certo? De onde que eu parti para chegar nesse resultado? Como eu disse, muita exploração. Não sei se você está vendo o caderninho de desenho. Sim, tudo certo. De onde que a gente saiu disso? Para chegar nesse resultado? A gente saiu da assinatura da avó dela. A avó dela é a pessoa, é a inspiração para o nome, é a inspiração, né, para a vida da Babu. E eu ouvi essa história e eu falei, poxa, é isso, a gente precisa partir daí. Naturalmente, sempre entram outras referências nesse processo, então a primeira coisa é sempre ouvir a cliente, ouvir a pessoa que vai receber esse trabalho no final, né, e entender também as expectativas dela. É um processo de design. Outra vantagem de você aprender design é que é um processo de briefing, é um processo de design. Então, eu explorei algumas opções, e às vezes a gente chega numa resposta e aí, tá, então essa é a resposta, esse é o caminho que a gente quer seguir. Mas dentro desse caminho existem algumas possibilidades, existem algumas variações que a gente pode experimentar, né, e fazer para chegar no melhor resultado, de fato. Então, eu experimentei com penas diferentes, com pincéis diferentes, com texturas diferentes, e aí eu fui para o desenho também, porque às vezes o desenho vai informar alguma coisa, vai me trazer um outro resultado que a ferramenta caligráfica sozinha não vai trazer. Então, é isso, às vezes é um processo de ida e volta, não é linear, e eu acho que isso talvez seja a coisa mais legal do processo de lettering, de criação de lettering. Então, algumas variações, sempre variações do mesmo tema, né? Aqui já não é mais a fase de exploração, aqui já não é mais a fase de achar 50 respostas diferentes, aqui a gente está melhorando essa resposta para chegar no resultado que a gente quer. Então, e quando eu mostrei esse para ela aqui, especificamente redondinho, então ela falou, Gui, essa é a forma, mas tá muito tipográfico ainda, parece uma fonte, muito quadradinho, muito certinho, e a Hilda não é isso. Então eu falei, perfeito, mas eu já tinha a forma, já tinha a base aí. Então, com essa base, eu voltei a escrever, voltei para a caligrafia. Esses são rascunhos totalmente tortos e às vezes, nenhum deles realmente finalizados. Como você pode ver, eu faço às vezes com lápis primeiro, e aí eu pego a ferramenta caligráfica e vou melhorando. E esse aqui foi o desenho final. A partir daqui eu mandei esse desenho final para ela, a coisa já estava fechada. Ela falou, é isso, perfeito. Então foi só vetorizar, levar essa foto, esse scan pro Illustrator e vetorizar. Esse foi o processo nesse caso específico. Um segundo projeto, que também foi lançado recentemente, é o Disruption, que é uma amiga está participando de um concurso de coquetelaria, e ela precisava criar um drink engarrafado.
o nome seria Disruption, ela trouxe todo o conceito de disrupção, de você conseguir progresso. Para você ter progresso, você precisa de disrupção. Então, a gente começou com esse conceito, eu escrevi essa frase usando uma ferramenta chamada Ruling Pen, ou tira-linha, e ela dá esse efeito de espirro, né? A tinta espirra e faz essa coisa meio... é quase aleatória, né? Com prática, você aprende a dominar isso um pouco. Mas sempre tem surpresas, né? E eu adoro essas surpresas, porque às vezes elas me levam para caminhos que eu não esperava. E a gente tem que estar sempre aberto a isso no processo, né? Porque às vezes a resposta para um problema tá em outra pergunta, então. E a partir daí foi encontrar como escrever esse nome da melhor forma, de uma forma disruptiva, de alguma forma. Então essas foram as opções, 5 opções eu mandei para ela. Às vezes eu mando 2, às vezes eu mando 3. Nesse caso eu mandei as 5, porque a gente tinha pouquíssimo tempo. Esse processo todo durou mais ou menos 1 semana e meia, pouco menos até. Então, quando é assim, eu prefiro que o cliente já esteja mais próximo, né, para já ver tudo, não fica escondendo nada, ela não esconde nada, e a gente já resolve. Ela gostou de algumas, decidimos por essa primeira opção aqui, então aí foi o processo de desenhar esse rótulo, com toda a imagem e a simbologia da imagem da Eva e sendo tentada pela cobra, a árvore de ponta cabeça é uma outra simbologia, tudo isso no contexto do conceito que ela me passou, e aí trabalhar nos materiais de apoio, né, rótulo, adesivo, um bilhetinho para mandar para os jurados e tal. E foi isso, foi bem corrido, mas acho que ficou um resultado bem legal, e a parte boa é que ela foi aprovada, ela é finalista desse concurso agora. Definitivamente não tenho crédito nisso, mas porque o drink dela estava muito bom mesmo. Então, mas acho que valeu muito a pena, eu adorei participar desse projeto. E é isso, esse é o processo. Como eu disse, varia, depende. Então, não é fácil. Tem que ter bastante jogo de cintura. Eu vou encerrar o compartilhamento aqui da tela. Pronto. Tem que ter jogo de cintura. Beleza. Acho que isso exemplifica bem o seu processo e acho que isso também abre novas perguntas que a gente pode adereçar pelo chat ou entre nós. Mas a gente está falando há 53 minutos já, e eu acho que eu estou te fazendo falar demais, inclusive. Acho que eu estou quase descansando um pouco. Então, o que eu ia sugerir um pouquinho Gui, me dá um intervalo, então, toma uma água, desliga a câmera, eu vou receber o pessoal que chegou no meio do evento, falar o que a gente está falando, contextualizar todo mundo, e vou compartilhar a tela também para falar um pouquinho do curso. Combinado. Até daqui a pouco. Então a gente se vê daqui a pouquinho. Valeu. E aí, pessoal, eu também vou compartilhar a tela agora, então pode ser que dê uma oscilada rapidinho, eu vou desligar a minha câmera para não travar a plataforma, vocês vão só me ouvir por enquanto, e eu vou compartilhar a tela, e eu fico de olho em vocês no chat, se tá dando para ver, tá dando para ouvir, a gente vai combinando isso, tudo bem? Então, deixa eu só desligar a minha câmera aqui. Bom, para você que chegou agora com o webinar que já está começado, hoje a gente está aqui com o Gui Menga, que é designer gráfico e especializado em lettering e caligrafia. E se você tem vontade de mergulhar no universo do design gráfico, você precisa conhecer o nosso curso online. Vamos dar uma olhadinha, então, no que esse curso oferece para vocês? Primeiro de tudo, você vai construir um conhecimento prático das principais ferramentas usadas pelo designer gráfico. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, entendendo como utilizá-las para entregar projetos profissionais com qualidade. E você também aprende a exercitar o pensamento criativo com dicas para estimular a geração de ideias no meio de um desafio profissional, além de técnicas para obter inspiração e análise de cases reais para ter um bom repertório.
você também vai explorar todo o universo que envolve a identidade de uma marca, o público-alvo, a criação de mensagens que comunicam o que o seu cliente deseja passar. Assim, você será capaz de fazer criações do zero e planejar o reposicionamento de marcas. E para completar, você aprende na prática a usar o design das letras para passar mensagens e para criar as suas próprias fontes, que é o assunto que a gente está falando hoje. Você também vai saber tudo sobre relacionamento com o cliente, desde o entendimento do briefing até a entrega do projeto, com o passo a passo dessa jornada. Então, produção de ajustes, negociação de contrato, cálculo de horas e muito mais. E você vai produzir diversas peças para compor o seu portfólio e consolidar tudo em um grande projeto. O seu primeiro passo para se tornar um profissional independente ou para ingressar em agências e estúdios de criação. Então, não fica passando vontade. Garanta agora o super desconto que eu falei para vocês de 50% no valor total do curso para você começar a sua carreira de designer gráfico. Clica agora no botão vermelho que está aqui em cima do nosso vídeo, no clique aqui, para você garantir esse desconto especial. E pode clicar tranquilo, porque clicando nesse botão você não está se inscrevendo automaticamente num curso, você não está contratando nenhum serviço. Com esse cadastro, você vai garantir o desconto de 50% e você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre o curso e escolher o melhor caminho para desenvolver a sua carreira. Então, só me confirmem aqui se está tudo certo, se deu para me ouvir, se está todo mundo agora também me vendo. Tá tudo certo? Deu tudo certo? Consegui compartilhar tranquilo? Vocês conseguiram assistir tudo? Me confirmem, por favor. Tudo certo, ok. Então, ótimo. Então, rolou tudo bem. O curso está apresentado. Eu vou convidar vocês que ficaram interessados. Então, tem gente perguntando, indica curso de lettering, indica curso. Tem um espaço só para isso nesse curso de design gráfico. Então, se você ficou interessado, se você quer se instrumentalizar ou quer lapidar as suas referências e as suas técnicas, clica no botão clique aqui, porque eu acho que ele vai te interessar. Falei bastante do curso já, eu volto a falar dele mais para frente, mas também já dei tempo do Gui dar uma respirada, tomar uma água. Gui, quando você quiser ligar a câmera para a gente conversar de novo, vai ser super bem-vindo. E aí, tô aqui? Olá, bem-vindo de volta. Você consegue ver? Consegue ouvir? Sim. Consegue ouvir? Aí, ok, então, estamos juntos. Eu queria voltar a falar com você a partir de uma pergunta que é muito ampla, que você já começou a responder, inclusive, na sua resposta anterior, mas eu acho que vale a pena tocar nesse assunto de novo e ver até onde dá para destrinchar ele. Na sua visão, como é que é o mercado de trabalho para um profissional especializado em lettering? Quais são os principais meios de atuação? Legal. Olha, vou tentar do menor pro mais complexo, digamos assim. Okay. Provavelmente, o melhor e o mais simples dos mercados é você fazer produtos ou encomendas para as pessoas. Isso pode ser... É menor no sentido de que você só está lidando com uma pessoa ali, não é necessariamente mais fácil ou mais simples. Mas é isso, é você fazer quadros, você fazer arte digital e vender pôster, você pode desenhar tatuagem, como eu já falei, você pode, enfim, trabalhar diretamente para as pessoas com encomendas de arte, né? E às vezes, e aí o segundo nível disso seria pessoas que são empreendedoras ou que têm as suas próprias empresas e tal, mas não são necessariamente grandes.
Então você vai ter esse trabalho. E aí já é um pouco mais amplo, porque às vezes um artista de lettering, na verdade não é necessário um artista de lettering, é necessário um designer, uma designer que entenda, que faça lettering. Então, mas às vezes você entra só num pedacinho do projeto, só com lettering, funciona também. E a partir daí você vai subindo para... você vai trabalhar com agências, com estúdios de design, você vai trabalhar com agências de publicidade, você vai trabalhar diretamente com as marcas. O caminho para você chegar de um ponto ao outro, o fio condutor é o seu trabalho. É o que você divulga, que você faz, e o segundo fio condutor são os seus contatos. É inevitável você, né, como qualquer carreira freelancer, e até onde eu sei, só dá para ser artista de lettering como freelancer, não existem muitos empregos muitas empresas contratando calígrafos por aí, mas é isso, na verdade, você vai literalmente fazendo o seu nome, né, você vai fazendo seu nome com trabalhos, você vai mostrando as suas capacidades, seu estilo, sua forma de trabalho, né, o resultado desses trabalhos, e vai caminhando nesse sentido. Eu esqueci também, tem um pulo aí que são as editoras, né, nem sempre são tão grandes quanto uma agência de publicidade, eventualmente pode ser, né, às vezes se você vai trabalhar, por exemplo, uma editora Abril, aqui no Brasil, por exemplo, ou uma editora Globo, são editoras grandes, uma Saraiva, enfim, mas é isso, essas são algumas das atuações. É claro que podem aparecer, outras coisas. Tradicionalmente existe aí o mercado de casamento, né, calígrafas que desenham convites, escrevem convites de casamento, enfim, tem várias. Eu costumo dizer o seguinte: se você vai usar uma fonte, se você vai usar uma letra pré-fabricada, você pode usar um lettering em praticamente qualquer coisa, seja para fazer uma placa na frente do seu restaurante, seja para fazer a sua marca ou a sua campanha de publicidade, a campanha de publicidade da sua marca. Então, é isso. Ok. E aí, tem uma pergunta que eu vou compartilhar aqui para a gente ver juntos, porque eu acho que ela faz bastante sentido. O Wellington perguntou o seguinte: eu sou profissional de lettering e vejo muita gente ensinando, aprendendo e falando disso. Gui, o que você acha do mercado do lettering antes e pós-pandemia? Boa. Eu acho que o mercado em si mudou muito com a pandemia, naturalmente, porque todos os mercados mudaram com a pandemia. A demanda de serviços, alguns projetos foram cancelados, eventos ao vivo são quase que impossíveis, ou muito difíceis. Então, o que mais mudou vamos dizer assim, a presença online dos profissionais. Então, assim, pós-pandemia eu não posso te dizer. Infelizmente, eu gostaria muito de poder. Mas até agora o que a gente está vendo é isso. O que a gente está vendo principalmente com relação a cursos e eventos. Então, estão acontecendo cursos e eventos online. Com relação ao mercado para publicidade, para editora, para design, isso mudou pouquíssimo. A diferença é que agora o networking é todo exclusivamente digital. Não existe mais, vamos lá tomar um café, vamos, né? Não existe mais isso. Com relação a gente ensinando, talvez não seja exatamente o foco da pergunta, mas tem muito curso online por aí, muito curso de lettering, muito curso de caligrafia, e como tudo que tem muita coisa ruim. Muita coisa que é questionável, qualidade questionável, tanto por uma falta de fundamento, de uma base de fundamento histórico ou técnico, ou por fazer promessas que, né, assim, fique rico fazendo lettering. Isso dificilmente, isso não existe. A realidade é essa. Então, a gente precisa ficar muito esperto com isso. Tem muita isca e precisa tomar cuidado para não ser pego nessas iscas. Então, tem sempre que achar um profissional que seja qualificado, que tenha um histórico bom, ou uma instituição que seja reconhecida e que ofereça esses cursos, né, que tenha uma chancela, digamos assim. Então, acho que é isso. Mas, assim,
pós-pandemia, vamos ver. Espero logo. Você já deu o gancho, e eu vou jogar essa pergunta da Alexia, e depois tem uma do Matheus, que eu tô de olho faz muito tempo, e ele, inclusive, jogou de novo no chat. Matheus, eu tava de olho nela, então acho que a hora de responder tá chegando. Obrigado por ter jogado ela de novo, porque ficou mais nítido ainda. Boa. Mas a Alexia pergunta o seguinte: dicas de onde achar materiais bacanas para aprender sobre lettering e caligrafia. E aí, eu vou tentar envelopar a pergunta da Alexia no seguinte: onde é que você estuda? Pensando em estudo continuado, quais são as suas referências, onde você busca inspiração, onde é que você está buscando tendência, como é que está sendo? Perfeito. Então vamos lá, começar pela pergunta em si, onde achar material bacana e aprender mais sobre caligrafia em lettering. Material bacana, ainda não existe nenhuma loja 100% especializada em lettering e caligrafia, mas você vai ter as lojas de arte. Eu moro em São Paulo, mas, no geral, essas lojas entregam para o Brasil inteiro. Você vai ter a Casa do Artista, a Fruto de Arte, a Pintar e a Papelaria Universitária. São, talvez, as principais nesse ramo, onde você encontra mais material relacionado, principalmente à caligrafia. Como eu disse, lettering, um lápis e um papel, você já está meio caminho andado, já tem 50% do que você precisa ou mais. Na caligrafia você precisa de uma pena, de uma ponta, de uma pena flexível, uma ponta quadrada, um cabo, uma tinta específica, um papel às vezes um pouco específico, um pouco melhor, enfim, são muitas variáveis. Agora, como que eu aprendo, de onde que eu saio, bom, cadê aqui? Livros. Primeiro lugar, livros. Eu sou apaixonado por história, a história da escrita, ela tem, no mínimo, 5.500 anos, então tem muito conteúdo para estudar, tem muita coisa para aprender. Os estilos históricos, eles têm nuances, têm variações, têm coisas, detalhes muito específicos que você pode passar uma vida inteira estudando e não vai entender não vai saber tudo sobre isso, alguns estilos mais que outros. Mas, assim, a minha primeira fonte ainda são os livros, porque... por algumas questões. Primeiro, porque muitos artistas não estão no Instagram, não estão na internet. Não tem essa necessidade de se divulgar, ou esse interesse, como a gente tem hoje, né? Então, os trabalhos publicados. Segundo, porque você vai ter conteúdo. Você vai ter um livro que ensina, e você vai entender o porquê que está ensinando daquela forma. Eu posso recomendar alguns livros, se você achar interessante, inclusive. Legal. E então, assim, livros em primeiro lugar, e aí, a partir disso, cursos com as pessoas, cursos com as artistas e os artistas que a gente admira, cujo trabalho pode ensinar alguma coisa pra gente. Então, eu mesmo já fiz cursos e aprendi muito aqui no Brasil, com Andréa Branco, Cláudio Gil, Jackson Alves, principalmente essas pessoas, Juliana Moore, Lígia Pires, também, sensacionais, professores incríveis, e professores internacionais, que eu tive a oportunidade de estudar com eles, e tive a oportunidade de trazer, organizando os cursos para outras pessoas, organizando os cursos desses professores para outras pessoas. E aí, posso citar nomes como Luca Barcelona, John Stevens, Julian Waters, Martina Flor, e outros como a Aleppo e Massimo Polello e alguns outros artistas, né? Então, assim, eu acho que tem muitos nomes por aí. Uma das maiores vantagens, se é que eu posso dizer isso, que a pandemia nos trouxe é a possibilidade de se estudar com esses artistas online sem estar preso, sem ter que pagar uma passagem de avião e uma hospedagem de hotel para ir até a Itália, a Bélgica, onde foi para estudar com eles. E assim, e são cursos que eu acho que valem muito a pena. O que eu posso dizer se você tem uma base boa, e essa base você consegue aqui no Brasil com tranquilidade, com esses professores que eu falei, Jackson Alves, Andréa Branco, Cláudio Gil, Juliana Moore, Lígia Pires, essas pessoas vão te trazer uma base firme, sólida. A partir disso, você consegue fazer aulas com professores internacionais de assuntos mais avançados. Então, assim, eu estou vendo alguém perguntando como foi estudar com John Stevens.
A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, 2 coisas mudaram minha vida nessa carreira de... Isso. 2 coisas mudaram minha vida nessa carreira de trabalho com lettering. A primeira delas foi ver um trabalho de caligrafia ao vivo, um original. É uma coisa que porque a gente não tem escala na tela, né? É que nem você vê um quadro do Monet e fala, que bonitinho, tá, tem uns pontinhos, e você para na frente desse quadro e fala, uau, é isso. E a segunda coisa foi, sem dúvida nenhuma, ter aula com John Stevens e alguns outros desses mestres. Porque a vivência, eu não tenho, o que eu tenho de idade, ele tem o dobro de experiência. Então, não tem nem comparação, né? Não tem jeito. Mas é isso, a gente está sempre estudando, está sempre buscando, e sempre... quando a gente está começando, o maior, como é que eu posso dizer? A gente sempre foca muito em, eu preciso comprar ferramentas. Preciso ter canetas, e todas as tintas, e todos os papéis. Não, precisa fazer curso. Gasta esse dinheiro com curso e com livro, e aí depois, na prática, você vai entendendo, eu preciso dessa ferramenta, eu preciso dessa outra. Façam o que eu falo, não façam o que eu fiz. E aí, o Matheus jogou... Vou só pegar um livro ali rapidinho para mostrar, tá bom? Claro. Pode falar que eu tô te ouvindo. Tá bom, eu vou compartilhar essa pergunta do Matheus aqui, e aí eu vou lendo enquanto está pegando o livro. Ele jogou essa outra referência e essa outra cena que eu queria ver você costurando esses 2 pontos. Falando sobre as buscas por referências, então, que a gente já estava tratando antes, o que você acha da cena do picho em São Paulo? Você conhece nomes como Os Cururu, Lixo Mania, Cripta, Seven, Tent, e aí? Olha, infelizmente eu não conheço esses nomes a fundo. Cripta, sim. Os Cururu, acho que eu já vi. Lixo Mania, conheço outros, mas enfim. Agora, se eu busco o que eu acho da cena do picho, eu acho sensacional. Eu acho que é uma coisa maravilhosa, porque é uma expressão artística, é uma expressão, mesmo que não tenha necessariamente esse ímpeto da expressão artística, ela é uma expressão, e eu acho que é fonte de inspiração bastante, assim, é uma fonte de inspiração forte. Tanto, e aí é legal também comparar a cena do picho em São Paulo com a cena do picho no Rio de Janeiro, que é bem diferente, então são estilos diferentes. E em outros lugares, né, do mundo, você vai ter tanto picho quanto grafite, e aí eu não quero misturar os dois, mas eu vou juntar os dois. A cena toda, ela é extremamente inspiradora, porque esses artistas, eles não estão presas às nossas, como é que eu posso dizer, a algumas das nossas limitações, principalmente quando a gente fala de arte comercial. Então, quando você sai do seu funil, minha inspiração é só lettering, ou é só caligrafia, o seu funil é muito pequeno e a sua visão é muito limitada. Então, quando a gente consegue expandir, e esses artistas, tanto do picho quanto do grafite, que são diferentes, mas eu estou, né, generalizando, e outros artistas plásticos, artistas escultores, artistas que são performáticos, às vezes você pega sei lá, você consegue uma inspiração para uma caligrafia, por exemplo, numa dança, né, numa performance artística, enfim, a inspiração pode aparecer em qualquer lugar se você prestar atenção, né. Então eu acho a cena sensacional. Eu acho que ela é controversa, é complicada, mas assim, isso é um outro assunto para outro especialista, não eu. Matheus, vê se está respondendo então essa pergunta, senão você fala que a gente volta nela. Você vai mostrar os seus livros, é isso? Que aí eu mudo de tela para a gente ver. Na verdade, deixa eu mudar mesmo. Claro. Sim, sem dúvida. Eu tenho um, na verdade, que eu posso mostrar. Tá me ouvindo? Voltamos. Aí sim. Eu tenho um que, na verdade, se você quer começar no lettering, eu acho que esse aqui é muito bom, da Martina Flor. Eu tenho um outro que eu posso falar, mas eu não posso mostrar,
que é o da Juliana Moore. Foi lançado essa semana, na verdade. Então, pesquisa Juliana Moore, acho que alguém já escreveu no chat aí também, ou vai escrever ainda. São 2 livros, assim, que são sensacionais. Se eu for recomendar, eu recomendo primeiro da Juliana Moore e depois o da Martina Flor, por um motivo muito específico. A Juliana Moore, ela vai falar sobre escrita, caligrafia e desenho das letras. A Martina Flor é muito mais focada no desenho das letras. Então, primeiro livro da Juliana Moore, tá quentinho, saindo do forno agora, e em seguida o livro da Martina Flor. Infelizmente, são os 2 livros, são os 2 únicos livros em português. Isso também é um outro motivo para eu falar deles. E o da Juliana Moore é o primeiro livro escrito por uma brasileira, escrito em português. Então, é sensacional. Pesquisem Os Segredos de Ouro do Lettering, da Martina Flor, e Desenhando Letras, se eu não me engano, é o nome do livro da Juliana Moore. Mas se você entrar no Instagram dela, alguém no chat, sem dúvida nenhuma, vai jogar ali o nome do livro dela. Esses são os livros que eu recomendo, assim, de olho fechado. Beleza, obrigado pelas referências. Claro. E aí, muita gente estava perguntando isso, e eu acho que é hora de começar a trocar nesses assuntos, que é, quais dicas você daria para quem está entrando nesse universo? Alguém pergunta uma coisa muito específica que eu vou tentar encontrar, mas acho que a gente pode deixar essa pergunta mais ampla também. Para quem está entrando agora, que dicas você daria? O que é essencial saber? O que você queria que te contassem antes de descobrir por conta própria? Sim. Bom, com relação a... Vou dividir essa resposta em 2 partes. A primeira parte é com relação à prática. A prática, o que eu gostaria de saber quando eu comecei leva tempo, dá trabalho. Não adianta você chegar num workshop, num curso de lettering, de caligrafia, e achar que você vai... eu sei escrever, então eu sei fazer caligrafia. Não, porque o domínio da ferramenta, o domínio da tinta, o domínio do papel, o domínio da técnica em si, é a parte que demora. E demora mesmo, porque existem fatores, existe a questão do seu olhar, que você precisa treinar, existe a questão da sua coordenação do olho com a mão, existe a questão da memória muscular, que é você, né, dominar os movimentos e se acostumar com eles, né? Então, demora mesmo. Aprende a gostar do treino. Aprender a gostar do treino é a melhor coisa que você vai fazer para sua carreira artística, para o seu desenvolvimento artístico. Fora isso, como eu já falei, não gasta todo o seu dinheiro em ferramenta. Você precisa de 2 tamanhos diferentes de pena, uma tinta, um bloco de papel e tempo. É isso que você precisa. Você não precisa gastar com 15 canetas diferentes, 7 tintas e 2, né? Eu acho que essas são as coisas... e, obviamente, estude a teoria. Não fica só... Você estudar a prática é essencial, lógico, mas você tem que entender por que você está estudando, o que aquilo... Né, qual que é a diferença, o que aquilo faz com o nosso olho, como que aquela letra comunica diferente da outro tipo de letra. Entende? Quando você estuda a teoria, a sua prática ela é iluminada, digamos assim. Então você entende o porquê das coisas. E isso é fundamental, sem dúvida nenhuma. E a história, eu acho que a história vale muito a pena você entender também, porque algumas coisas, alguns estilos vieram antes de outros estilos e influenciaram outros estilos. Então, quando você tem essa base toda, e com paciência e amor à prática, você vai longe, sem dúvida nenhuma. Por último, produza. Não adianta ficar só repetindo, né, o tempo todo lá treinando. Não existe um marceneiro que treinou 20 anos como bater o martelo no prego certo, né? Você tem um marceneiro que gastou 20 anos fazendo coisas, fazendo móveis, fazendo arte. Então, faça arte. E essa arte vai te ensinar. E você vai aprender com os seus erros e você vai evoluir a partir deles. E claro que também, se você tiver uma comunidade ali, amigas, amigos que
vão te dar uma avaliação honesta dos seus trabalhos, né? Então, eu acho que isso ajuda sem dúvida nenhuma. A segunda parte da minha resposta é, o que eu gostaria muito que alguém tivesse me dito logo no começo? Não dependa só das mídias sociais. Não é porque você tem um perfil no Instagram e que você vai postar lá e aí de repente você vai ser encontrada magicamente. Pode acontecer? Pode. Aconteceu aos montes. Mas se você for comparar a quantidade de pessoas com quem isso aconteceu e a quantidade de pessoas que existem praticando, treinando e usando o Instagram, é uma porcentagem ridícula. Então, você depender de ser encontrado, depender de, nossa, mas eu posto todo dia, não sei... Meu, e daí? Isso não significa necessariamente que você vai ter trabalho. O que vai te trazer trabalho? Primeiro, a qualidade dos seus trabalhos, a qualidade daquilo que você mostra, e tanto no Instagram quanto no seu portfólio, né? E, em segundo lugar, quem você é como pessoa e como você se relaciona com as outras pessoas. Então, né, não adianta você ser um artista recluso, eu tô aqui trabalhando o tempo... Não, você precisa se relacionar, você precisa ter contato, você precisa conhecer as pessoas, você precisa, né, conversar, fazer parte de uma comunidade, tanto de designers, quanto de diretores de arte, quanto de outros artistas de lettering, e buscando essa conexão e essas trocas, né? E aí, nisso, aparece. Ou porque, um outro colega de lettering indica você para um trabalho que ela não consegue pegar, ou não faz muito parte do estilo dela, indica você, ou porque você conhece alguém que conhece alguém, sabe? Aquela coisa. É isso, no fim das contas, acho que esses dois lados da resposta, eu acho que as duas coisas caminham juntas, né? Não adianta só você praticar o tempo inteiro, sem criar nada, e não adianta só você criar o tempo inteiro sem fazer contatos, sem conhecer pessoas, e sem, né, se mostrar, né? É isso. Eu acho que você já deu uma pré-resposta, mas a Juliana perguntou algo parecido que talvez deu uma delineada nessa pergunta, então fica à vontade para, se você achar que já respondeu, seguir adiante, ou falar, tem mais isso aqui para responder. Ela perguntou o seguinte, no caso dela específico, ela queria que você desse alguma dica para ajudar na escolha de um foco para se trabalhar com lettering, porque ela vê muitos caminhos, mas tem dificuldade de escolher. Dá para falar sobre isso? Dá, um pouco. É difícil, porque é uma resposta muito pessoal, né? A gente precisa decidir isso com o nosso próprio, né? Nós com nós mesmos. Por outro lado, não é uma resposta única que vai estar lá escrita na pedra e você nunca mais vai poder mudar. A beleza dos tempos que a gente vive é que você consegue se adaptar, consegue, né? Então, assim, talvez a primeira coisa que eu te diria é, o que você gosta? O que você gosta? Eu, Guilherme, se eu fosse escolher, eu faria, vamos supor, eu faria dois tipos de trabalho na minha vida. Eu faria logotipo e encomenda de quadro. Beleza. Então eu já descobri agora aqui o que eu gosto. Eu posso investir só nisso. Então o que eu faria? Se eu fosse focar só nisso, então eu vou começar a desenhar logotipo. Fulano, ciclano, você tem uma pastelaria. Quer um logotipo? Baratinho no começo, você não, mas o que você precisa é de trabalho, você não precisa de ter grandes clientes e grandes orçamentos. Você precisa trabalhar, você precisa entender como é que é a experiência do trabalho. Porque às vezes você olha e fala assim, nossa, esse negócio de logotipo, eu gosto de ver, mas não gosto de fazer. Então, tem que adaptar. No fim das contas, só a experiência é o que vai te falar, te confirmar se é o caminho que você gosta, que você quer mesmo ou não. Então, assim, agora, se você gosta de tudo, que é um pouco do meu caso, não posso negar, eu acho que assim, talvez seja o caso de você focar em uma coisa só por enquanto, e não em tudo o tempo todo. E aí, tem fases, a vida tem fases, né, a gente eu tive uma fase que logo menos volta, sem dúvida, de fazer artes plásticas, de trabalhar com caligrafia abstrata e pintar tela e tudo mais. Foi uma fase bem legal.
eu não consegui parar de fazer outros trabalhos nesse processo, porque custa dinheiro, a vida custa dinheiro. Mas é um pouco isso que o Wellington comentou ali no chat. Eu gosto de letras, então, assim, o meu foco, no fim das contas, é esse. E cada trabalho novo, numa área que eu não conheço, que eu não domino, é um desafio. E é outra coisa que eu gosto bastante também. No fim das contas, assim, se eu puder dar um conselho, calma, fica tranquila, porque aquilo que você mais mostra é o que você mais vai fazer. Então, tá aí. Acho que essa é a resposta. Você quer investir num foco específico? Mostra trabalhos nesse foco específico. Quer fazer quadro? Mostra quadro. Quer fazer logo? Cria logo. Quer fazer capa de livro? Se tem uma coisa que não falta, é título de livro. Então, inventa os seus. Eu acho que projetos pessoais nessas horas são excelentes para isso, né? Porque mostra a sua capacidade de criativa, de direção de arte, de autonomia, né? Também, ou proatividade, que as pessoas chamam. E aí você pode investir um tempo eu vou fazer uma série de capas de literatura infantil. Beleza, quando você vê em 6 meses, ou menos, às vezes em questão de semanas, você tem 2, 3 capas para mostrar. E isso pode te trazer trabalhos, enfim. Tem que ter calma, não tem outro jeito. Você já começou a responder, e eu só vou fazer a pergunta para respeitar o protocolo que a gente combinou antes, claro. E porque eu acho que pode abrir mais coisa também. Mas é uma pergunta muito recorrente aqui, nesses webinars, sobre portfólio. O que você considera essencial no portfólio? Que dicas você daria? Que erros você acha que são legais de evitar? Você já estava falando disso na resposta anterior, mas se der para aprofundar um pouquinho mais, esgarçar um pouquinho mais, eu queria ouvir. Sem dúvida, sem dúvida. Portfólio. Bom, não dá para viver sem. É uma coisa que não tem jeito. O que você precisa? Você trabalha com imagem. Então você precisa de boas imagens. Você precisa de fotos que valorizem. Você precisa de imagens que tragam à mente, principalmente num caso, por exemplo, de um logotipo, de uma ilustração para uma capa de livro, por exemplo, mostra aquele trabalho aplicado num mock-up, ou realmente o livro impresso, se você tiver oportunidade. Você mostra o que você quer fazer e mostra como que aquilo é aplicado. Porque, assim, beleza, eu adoro letra, eu adoro lettering, eu adoro a caligrafia, eu gosto da textura da tinta no papel. Sabe, assim, gente meio maluca que pega o microscópio para ver. Mas 99% da população não está nem aí. 99% da população quer ver o negócio feito. E vai falar, nossa, que bonito, gostei ou não gostei. Então, se você puder, mostra isso aplicado. Eu gosto do processo. Eu acho que o processo é essencial. Por quê? Porque, em parte, é também o que diferencia o lettering de uma tipografia, ou, né, é o que diferencia você contratar um artista de lettering. É o processo dele. Porque o processo desse artista é o que leva no resultado. Vocês viram como eu mostrei, às vezes tem zigue-zagues, idas e vindas, e então, assim, mostrar um pouco do processo é sempre bom para um portfólio de lettering, sem dúvida nenhuma. Eu diria isso, invista em imagens boas, projetos aplicados, sempre que possível. Nem sempre é possível, às vezes dá, às vezes não dá. É um erro, inclusive, que eu cometo muito. Às vezes eu não mostro a arte aplicada em si. Porque, como eu falei, eu gosto da letra no papel, eu gosto da letra pronta. Tanto é que tem gente, inclusive, que às vezes eu mostro um negócio vetorizado, a pessoa fala, nossa, você vetoriza. Eu vetorizo há quase 20 anos que eu sei vetorizar. Mas as pessoas não enxergam. E se as pessoas não enxergam, porque eu não mostro, elas não esperam que você faça isso. O segredo do portfólio é o que você quer fazer. Você quer fazer capa de livro? Mostra capas de livro. Mostra livros, né, essas artes aplicadas em livros. Quer fazer quadro? Enche seu portfólio de quadro. Cria por conta própria, para dar de presente, faz para os amigos, o que for. Enfim, no fim é isso. É simples, mas não é fácil. Exato, acho que isso resume bem a nossa conversa de hoje.
Falando em resumir a conversa, a gente já chegou às 8h30, então agora é o momento que a gente já tem que começar a encerrar o papo, dirigir ele para o final. Eu acho que mais legal do que eu encerrar o papo é você contar para mim e para o pessoal como é que você quer encerrar o papo. Então, o que faltou ser dito, qual que é a última dica que você quer dar, qual que é o seu Instagram para todo mundo te seguir, por mais que tenha falado que o Instagram não é tão legal assim, mas se você quiser compartilhar esse, ou o seu LinkedIn, que é outro, acho que faz todo sentido. Claro, então vamos fazer o seguinte, pensa alguns 2 minutinhos aqui sobre como é que você quer encerrar essa conversa, e aí eu vou compartilhar mais um pouquinho do curso para o pessoal, e aí quando eu acabar você volta, tudo bem? Combinado. Então, até daqui a 2 minutos. Fechou. Enquanto isso, mesmo esquema, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador, eu vou desligar a minha câmera para falar mais sobre o curso, e a gente vai se comunicando por aí. Se caso oscilar, se por acaso a voz ficar ruim, se por acaso der algum problema, vocês me avisem, eu tento corrigir por aqui, tudo bem? Então, deixa eu desligar minha câmera agora. Bom, acho que todo mundo está me vendo, está me ouvindo. Vou falar rapidinho, então, aqui do curso. O curso é composto por 10 módulos e mais de 50 horas de conteúdo em videoaulas que são executadas com alto padrão de qualidade. E você pode assistir do seu computador, do seu celular, do seu tablet, quando e onde você quiser. E você pode rever o material pelo período de 2 anos. Ao longo do curso, você vai executar atividades práticas que você pode desenvolver no ritmo mais apropriado para você. E você vai receber feedbacks individualizados dos tutores para aprimorar o seu desempenho a cada atividade, para saber onde lapidar, onde investir, onde contornar. Você também vai encerrar o curso com um grande projeto autoral, podendo, inclusive, ser uma produção baseada em 3 briefings reais propostos pela Amaro, que é a nossa empresa parceira nesse curso. E você enriquece o seu portfólio, que a gente está falando aqui, com 8 projetos desenvolvidos ao longo dos módulos. E tem mais. Ao se matricular, você ganha um bônus muito especial, que é 1 mês de inglês grátis na EF English Live. Isso é um módulo que tem 16 níveis, tem teste de nivelamento e tem um certificado reconhecido internacionalmente ao final de cada nível. Então, aproveita essa oportunidade especial e clica agora no botão clique aqui, que aparece aqui em cima e que vai expirar daqui a pouquinho. Ele acaba assim que o evento acabar, então ganha tempo, clica lá e garante o seu desconto de 50% e garante a possibilidade de entrar em contato com a equipe da EBAC para tirar suas dúvidas sobre esse curso, sobre essa profissão e qualquer outra dúvida que você tenha. Mas eu vou lembrar vocês para clicarem agora, porque o botão vai expirar daqui a pouco, então ficou interessado? Clica lá. Vou lembrar também que vocês não estão contratando nenhum serviço, vocês não estão entrando automaticamente no curso, vocês estão sinalizando que tem interesse nesse desconto e estão obtendo maiores informações sobre esse curso, essa carreira e o que mais vocês quiserem falar. Quaisquer outras dúvidas, eu vou deixar aqui, ó, info@ebac.arte.br e o nosso telefone. Eu vou jogar isso no chat daqui a pouquinho também, mas para quem já quiser ter isso aqui em mãos,
info@ebac.arte.br. Ok, conseguiram me ver, me ouvir? Tudo certo? Deu tudo bem? Por favor, me confirme. Deu tudo certo? Todo mundo me viu? Rolou bem? Tem gente que está querendo curso de história escrita com o Menga. Então, acho que é um sinal de que rolou um papo aqui. Beleza, e agora, Gui, se você quiser ligar a sua câmera, falar com a gente, finalizar a conversa, vai ser um prazer te ouvir. Me fala quando voltar. Então viram os slides, ouviram minha voz, tudo certo. Que bom que estão, gente. Obrigado pelo suporte técnico de me falar que deu tudo certo. E, Gui, queria muito ouvir você se despedindo da gente. Quando você quiser ligar a sua câmera, vai ser um prazer te ouvir falar. Claro. Gente, acho que assim, isso aqui foi uma introdução, uma pequena apresentação. Falei um pouco sobre o meu processo, falei um pouco sobre a minha caminhada, mas cada experiência é uma experiência. Então, não é porque funcionou comigo ou não funcionou comigo que vai funcionar ou não funcionar com você. Então, experimenta. Então, talvez para as pessoas já tenha aparecido a imagem dele ou áudio. Tem alguém digitando no chat? Então, também é um sinal de que está acontecendo alguma coisa. Agora eu não sei, vocês estão me ouvindo? Fiquei na dúvida aqui. Estão me ouvindo? Ah, então tá bom. O que eu estava falando é que até esqueci. Cada experiência cada pessoa vai ter a sua experiência. Então, assim, aproveitem para curtir o processo, aprender a curtir o processo. Não tem caminho sem esse processo. Aprenda, a gente precisa se relacionar, então se relacione com as pessoas, seja generosa, seja generoso com as pessoas, compartilhando conhecimento, compartilhando suas artes, e investindo também na sua própria arte, com cursos, ajudando outros artistas, ajudando professores e professoras. Treina seu olhar. Então, se você quer ser artista de lettering, quer ser designer gráfico, seu olhar o seu olho é a sua ferramenta número 2, sua ferramenta número 1 é o seu cérebro, e, como diria a gente tem que sempre estar nessa, é uma caminhada, né? Não tem muito um ponto de chegada, mas tem um processo, então aprenda a gostar desse processo. E acho que é isso. Eu não sei se vocês podem me seguir no Instagram, apesar de tudo eu estou lá, inclusive eu estou postando um alfabeto todo dia, cada dia do ano, esse ano inteiro, se tudo der certo, e @GuiMenga. Na verdade, como Gui Menga, você me encontra em praticamente todas as redes sociais que eu estou. Se você me encontrar numa que eu não estou, me avisa, porque tem alguma coisa errada. E é isso. E se você tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida desse nosso bate-papo, manda no Instagram, manda um e-mail, não manda WhatsApp e não manda áudio, pelo amor de Deus, sem áudio, porque a vida é curta demais. Beleza, gente? E foi um prazer enorme. Muito, muito obrigado por acompanharem a gente aqui e esse bate-papo. Acho que estou só eu aqui, inclusive, parece. Eu não sei o que aconteceu, mas é isso. Eu achei muito legal. Se vocês querem aproveitar que ele não está aqui ainda, querem mandar mais uma pergunta, se faltou alguma, eu respondo já, no improviso. Gente, eu tava design gráfico tá em tudo que a gente olha. Feliz todas as que eu placas tinha na rua foi feita por um design gráfico. Cada capa de livro tinha tudo certo. E agora design, tá em tudo que a gente eu olha. caí. Agora Gui está me vendo, tá me ouvindo, tá tudo certo? Que servem como propósito. Sim. Cara, que loucura. Eu sei, eu tô também tentando esse vídeo agora. Bom, o que importa é, você conseguiu se despedir do pessoal, todo mundo viu as suas redes sociais, tá tudo certo? Acredito que sim. Muito forte, então, massa. Eu tô tentando entender de onde vem esse som, porque eu não faço a menor ideia de onde esteja vindo. Nem eu. Tá muito legal. Deixa eu ver se consigo desligar ele aqui.
Acho que rolou agora, acho que rolou. Não, meu Deus! Maravilhoso encerramento. É isso. Deixa eu ver aí. se eu desliguei a o vida, microfone. né, gente? Aqui. Travou. Agora sim. Deus. Bom, não sei como é que vai ser. Se vocês estão me ouvindo, na dúvida, bebam água, se cuidem. Toque também esse vídeo. Vocês também viram isso? Agora parou de ver? Parou de ficar transmitindo? Por favor, me confirmem só se está tudo certo. Agora se a plataforma parou de ficar louca. É assim, gente. Todo mundo online e ninguém... Ah, eu tenho spot lá. Sobre só eu. Eu acho que eu vou encerrar, então. Tô adorando isso. Pessoal, muito, muito obrigado. Valeu mesmo. Eu não sei se eles vão conseguir editar esse final. Talvez seja necessário. Se não, também a gente marca outra conversa. Tudo bem? Obrigado. E bebam água. E até a próxima. Valeu? Tchau, pessoal.